presidente Lula demitiu o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, nomeado por ele há menos de um mês. O comando será assumido pelo general Thomaz Ribeiro Paiva, que estava à frente do Comando Militar do Sudeste. Poucas horas antes da decisão ser oficializada, o general Thomaz Ribeiro Paiva fez um discurso que se tornou viral, em que defendeu que as Forças Armadas devem seguir o comando do presidente do momento, seja quem for. O deputado Zeca Dirceu, da extrema esquerda e filho de Zé Dirceu, se entusiasmou. O comando do Exército tem novo titular. Entre o general Thomaz Miguel Ribeiro Paiva, atual comandante militar do Sudeste, e sai o general Júlio César de Arruda. Precisamos garantir que todas as forças defendam a democracia e legalidade, e o general Paiva fará isso com maestria. O jurista Fabrício Rebelo alertou: não pode existir justiça onde há flagrante parcialidade. Se atos de troca de comando eram vistos como interferência nas instituições no governo anterior, jamais poderiam ser normalizados agora. Duplo padrão é coisa de política. O deputado general Girão afirmou: vocês sabem qual a diferença de um chefe sobre ter autoridade ou moral em relação ao subordinado? Essa demissão do comandante do Exército é um exemplo clássico. O presidente Lula teve autoridade, mas nunca terá moral para demitir um oficial general. Gostaria que os demais oficiais generais pedissem passagem para a reserva. O deputado delegado Paulo Bilinski questionou: curioso para saber o verdadeiro motivo da demissão do comandante do Exército. O que rolou? O jornalista Jorge Serrão, da Jovem Pan e do Alerta Total, avaliou: comandante em chefe Lula mandou exonerar o general Júlio César Arruda porque sentiu clima de rebelião entre os militares. Substituto seria anti-Bolsonaro e totalmente fechado com o PT. Reserva ativa em Polvorosa. Ao comentar um elogio de Randolfo Rodrigues a Thomaz, Serrão ironizou: se Randolfo elogia, deve ser excelente a decisão de Lula em mudar o comando do Exército. O internauta Fred Rodrigues ironizou: urgente. Lula não demitiu a ministra envolvida com milicianos, mas acaba de demitir o comandante do Exército, general Arruda. Em seu lugar, entra o Thomaz Paiva, premiado por esse discurso de ontem. O recado é claro: envolvimento com crime, tudo bem, mas jamais questione o Foro de São Paulo. Envolvimento com crime, tudo bem, deixar de bater em patriotas, não. O coronel Rocha afirmou: surge o primeiro bode expiatório deste desgoverno. O comandante do Exército, general Arruda, foi demitido neste sábado. O general Júlio César de Arruda foi humilhado publicamente e entrará para a história com o menor comando, 22 dias. Para surpresa de ninguém, assume o general Thomaz Paiva. O internauta Ricardo Martins ironizou: comandante do Exército, general Arruda, demitido, e no lugar dele adivinhem quem? Thomaz Paiva. A conspiração, senhores, a conspiração. As Forças Armadas serão aparelhadas como a de Nicolás Maduro, podem ter certeza. O investidor Leandro Russell opinou: a esquerda alcançou mais um objetivo e não foi por mérito próprio: a desmoralização completa das Forças Armadas. O deputado Gilberto Silva lamentou: faço um apelo aos generais da ativa, que são patriotas e defensores da pátria, peçam passagem para a reserva. Essa exoneração do comandante está desmoralizando ainda mais as Forças Armadas. O deputado disse ainda: general Thomaz é o novo comandante do Exército. Ele fez um discurso defendendo que o Brasil vive uma normalidade democrática e que tudo está em seu devido lugar, a Constituição está sendo respeitada, etc. Parabéns pela promoção. Selva. O deputado acrescentou: pelo bem do Brasil, o senador Rodrigo Pacheco não pode ser reeleito. Sua omissão levou o país para o estado de exceção, censura, campo de concentração do Lula, prisões ilegais, destruição do ordenamento jurídico. Não existe mais o devido processo legal. Caos total. A internauta Ana Lopes comentou:
O comandante do Exército do Sudeste, Tomás, acaba de tomar o lugar do Arruda. Agora entendi a eloquência do último discurso. Alguém surpreso? O jornalista Rafael Fontana disse: notícia importante, Lula demite comandante do Exército. Substituto do Sudeste demonstrou a subserviência necessária para exercer o cargo sob o comando petista. O site Jornal da Cidade Online comentou: perdido, descontrolado e tentando impor autoridade, Lula exonera comandante do Exército, um país desgovernado. As declarações do jornalista Paulo Figueiredo foram lembradas. O escritor Eduardo Matos de Alencar comentou: não é à toa que tiraram as redes do Paulo Figueiredo. Era o único jornalista brasileiro que sabia de fato o que estava acontecendo ou que tinha coragem de falar. Outros internautas lembraram que o jornalista fez comentários sobre a inclinação política do general Tomás Ribeiro Paiva. Segundo Igor Gadelha, do Metrópolis, a gota d'água teria sido a recusa do militar em exonerar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, de um posto de comando sensível em Goiânia. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Buenas noches, boa noite para todos. É uma honra para mim estar aqui nessa palestra com meu amigo, o professor Marcelo Suano, que eu conheci pela mídia. Quando ele escreveu esse livro inacreditável que conta a história da Venezuela, como destruir um país, ele me contactou pela mídia. Embaixadora, eu quero conhecer a você. E aconteceu. Então, eu escrevi a contraportada desse seu livro. Isso foi maravilhoso, porque foi uma reunião muito boa. Eu lembro sempre que foi uma reunião de uma pessoa que eu não conhecia e que conhece muito bem o que está acontecendo no meu país. Também é uma honra para mim falar com o Lucas. Lucas escreve muito de Venezuela e conhece muito bem a situação. Então, eles conhecem tanto bem Venezuela que eu só aqui vou fazer uns comentários, porque eles conhecem muito bem a situação. E, por supuesto, eu quero cumprimentar ao ministro Roberto, porque a FUNAG abriu as portas para mim, não como a embaixadora, sino como a professora Maria Teresa Velantra, que eu sou. E eu agradeço muito, porque quando você é professor toda a sua vida, isso não muda.
Então, para mim é uma honra que FUNAG hoje haya feito este convite para falar sobre como destruir um país. Então, eu quero começar dizendo que como você pode destruir um país? Um país petroleiro, um país que foi o país mais rico da América Latina, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Como que aconteceu que a Venezuela hoje tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir porque estão morrendo de fome? Como é que 5 milhões de venezuelanos tiveram que cruzar a fronteira a pé? Só para colocar uma dimensão, a migração nossa nesse momento tem a mesma população que muitos países. Venezuelanos que caminaram uma distância que é desde Berlim hasta Madrid, buscando uma boa vida. Aqui em Brasil, temos 300 mil venezuelanos, de los quais 280 mil cruzaram a fronteira a pé, com a roupa que tinham posta e uma mala. Então, como destruir um país? O primeiro, quando as pessoas elegem nas eleições a uma pessoa que não tem capacitação para ser presidente. A destruição da Venezuela não começou com Maduro. A destruição da Venezuela começou com Chávez. Quando ele foi elegido no ano 1998, a Venezuela produzia 3.200.000 barriles de petróleo por dia. 3.200.000 barriles de petróleo por dia. Então, chega à presidência um homem que não tem educação, um homem que tem ressentimento social, um homem com desejos de vingança, que fez um golpe de Estado no ano 1992, que foi à prisão, e quando ele saiu de prisão, eu me vou a vingar. Isso foi o fato, eu me vou a vingar. E como aconteceu? Ele destruiu nosso país. Então, a primeira coisa é, se você quer destruir seu país, tem que eleger uma pessoa com as características que tive Chávez. E depois, votar por um sucessor que é pior que Chávez. A segunda coisa que aconteceu foi que nessa quantidade de dinheiro, só pode imaginar, saca uma conta. 2013, o barril de petróleo, $110, $120 por barril. Se você tem 3.200.000 barriles, é uma conta fácil. Imagina quanto dinheiro entrou nas contas da Venezuela. Você pode acreditar que hoje a Venezuela não tem energia elétrica, não tem água, não tem comida. A gente está morrendo de fome. Com essa quantidade de dinheiro que ingressou às contas do governo venezuelano, o que fez o Chávez? A primeira coisa que fez foi expropriar as terras produtivas. O primeiro que aconteceu, as melhores fazendas, as melhores, as mais produtivas, não, agora não são de seus donos, são de nosso governo. Vamos expropriar. Nessas terras que os produtores eram produtores de bem, produziam milho, farinha, arroz, feijão, bananas, frutas. Tudo isso acabou. Porque eles expropriaram as terras para dividir as terras entre as pessoas e ninguém fez um investimento, ninguém fez um mantenimento, ninguém fez uma capacitação para as novas pessoas. Então, essas terras foram arrasadas. A segunda coisa que ele fez foi despedir, votar, sair de 20 mil empregados da indústria petroleira. Isso aconteceu no ano 2002. Um dia, ele decidiu sair de 20 mil profissionais, engenheiros petroleiros, geologistas, pessoas que tinham toda a sua vida fazendo um trabalho maravilhoso, porque a Venezuela foi a segunda indústria petroleira mais importante no mundo. Então, se você quer destruir uma indústria petroleira, o primeiro que tem que fazer é sair das pessoas profissionais e colocar nesses postos
amigos ideológicos, pessoas do partido político do presidente que não têm capacitação para fazer o que a indústria petroleira faz, que é produzir petróleo. Essa foi a segunda coisa que ele fez: expropriar as terras produtivas, colocar pessoas sem capacitação na indústria petroleira e começar a fazer convênios com governos não democráticos. O primeiro que tem que chamar a atenção de vocês é que no ano 2001, Chávez visitou Saddam Hussein no meio das sanções contra Saddam Hussein pela guerra de Iraque. E ele foi a fazer acordos com ele, com o governo iraniano, com o governo de Coreia do Norte, com Cuba, com governos não democráticos. Então tem uma terceira opção: como destruir um país, fazer convênios com governos não democráticos. A quarta coisa que ele fez foi entregar nossa soberania, nossas forças armadas, nossa inteligência e nossa companhia para fazer documentos, identificação aos cubanos. Chávez fez um convênio com Cuba e ele entregou tudo o que é nossa identificação, registros, cartórios. Hoje, a Venezuela, se você vai vender um apartamento, ou se você vai vender um carro, os cubanos têm controle desses documentos. Aí tem uma quarta coisa: entregar a soberania a um governo estrangeiro. E Chávez abriu as portas para os cubanos, primeiro, e depois para outros, russos, chinos, iranianos. A outra coisa que você tem que fazer para destruir um país é regalar o dinheiro que não é sujo. Chávez recebeu tanto dinheiro, foi como quando você ganhou a loteria. Então, ele decidiu repartir o dinheiro entre os amigos. Quando você precisa, Evo Morales, aqui tem dinheiro. Quando você precisa, Rafael Correa, aqui tem. Eu te vou regalar um helicóptero. Ele regalou helicópteros das Forças Armadas aos amigos. Você regala as coisas que são suas, você não regala um patrimônio nacional. Ele fez isso. Ele fez isso. Regalou nosso dinheiro, o dinheiro dos venezuelanos, o dinheiro de PDVSA. Regalou. E também fez uma estrutura burocrática de corrupção para beneficiar as pessoas que trabalhavam com ele, que isso foi CADIV, Comissão de Administração de Divisas. Se você precisava importar uma caneta, você precisava importar um quaderno, um livro, um carro, você tinha que passar por uma empresa administrada pelo governo e ele decidia: você tem dólares, você não tem. Aí ocorreu o maior acto de corrupção de nossa história. Outra coisa que você tem que fazer para destruir o país é administrar mal. E eles administraram muito mal os recursos, porque eles regalaram, donaram e se corromperam. A outra coisa que você tem que fazer, o que ocorreu na Venezuela, foi transformar as Forças Armadas. Nossas Forças Armadas, no passado, foram Forças Armadas profissionais, formadas em democracia, subordinadas ao poder civil. O que aconteceu? Chávez mudou tudo isso, transformou a estrutura das Forças Armadas e cambiou a doutrina de emprego das Forças Armadas, de Forças Armadas profissionais a Forças Armadas revolucionárias. Agora, sua lealdade não é com a nação, sua lealdade é comigo, com o líder da revolução. Quando você tem todos esses elementos e também tem um controle total das instituições, Chávez teve controle do Tribunal Supremo de Justiça, da Assembleia Nacional, da Contraloria, Procuradoria, Direitos Humanos. Todos os poderes estavam em controle de Chávez. Então, você tem aí todos esses elementos que hoje configuram a crise humanitária complexa mais grande do mundo depois de Síria, com uma diferença: Síria tem 10 anos de guerra civil. A Venezuela está destruída sem guerra civil. Tem 5 milhões e meio de venezuelanos que tiveram que fugir. Então, essa outra coisa: você quer arruinar um país, tem que expulsar seus melhores cidadãos. E eles expulsaram médicos, professores, engenheiros, enfermeiros, maestros,
Essa foi a primeira migração, os empresários, a segunda os profissionais e agora as pessoas que vêm para o Brasil, que são pessoas que não têm trabalho, que não têm medicinas, que não têm comida, que não têm nada, que têm que cozinhar agora com lenha, como se você vivera no século XIX, que fugiram para dar comida a seus filhos. E, finalmente, como você pode destruir um país? Dando exemplos de repressão. Os venezuelanos nos levantamos nas ruas uma e outra vez. 2002, 2004, 2010, 2014, 2017. Temos mais de 400 mortos nas protestas, mortos. Temos 344 presos políticos. Temos diputados que estão na prisão. Temos diputados, temos dirigentes políticos que eles sofrem torturas. Sofrem torturas. No ano passado, eles mataram um capitão da Marinha torturado. Ele morreu depois de ser torturado. Então, assim você destrui um país. Quando você não tem respeito por as instituições, quando você não respeita a democracia, quando você não respeita a opinião dissidente, quando você coloca as pessoas na cárcere, na prisão, tortura, censura, reprime, acaba com a prensa livre, acaba com a propriedade privada, acaba com o investimento e expulsa os melhores cidadãos do seu país, você tem um país que está destruído, como está meu país agora. Então, o que eu posso falar é um chamado de alarma pela região. Tem que cuidar sua democracia. Quando os cidadãos não cuidam da democracia, acontece o que aconteceu na Venezuela. Isso que eu posso falar com vocês. Eu vou deixar hasta aqui para escutar suas perguntas. Obrigada.